Olá, meu nome é Bruna Oliveira, eu sou acadêmica de medicina e monitora do Departamento do Aparelho Locomotor e, sob a supervisão do professor Daniel Bonfeld, irei apresentar uma aula sobre os aspectos mais importantes do exame físico da coluna cervical. Para iniciar a aula, vou mencionar os princípios gerais do exame físico da coluna cervical. Primeiro, vamos relembrar que a anamnese da queixa do paciente é a parte essencial da avaliação e o exame físico é feito de forma complementar para caracterizar essa queixa. Além disso, a avaliação da coluna cervical no exame deve ser integrada da coluna como um todo. Deve-se expandir o exame físico para estruturas anatômicas que se correlacionam com a coluna cervical, como a escápula e estruturas do ombro. E o exame, como no exame ortopédico comum, seguirá a sequência de inspeção estática e dinâmica, palpação, avaliação neurológica e testes especiais. Para começar o exame, realizamos então a inspeção estática. Iremos observar se há alguma assimetria no pescoço, como em caso de torcicolos e malformações. Ainda, se essas deformidades são redutíveis ou irredutíveis, e se há presença de alteração na pele ou na implantação do cabelo, que possam sugerir a presença de alguma malformação. Podemos observar também presença de vesículas, descolorações ou cicatrizes, como, por exemplo, a cicatriz na face anterior do pescoço, que pode sugerir cirurgia de tireoide prévia. Aqui nessas imagens, podemos observar a lordose cervical e se há um alinhamento com os outros segmentos da coluna. Além disso, é observado também o torcicolo espasmódico, que se caracteriza pela presença de contrações involuntárias da musculatura cervical. Já na inspeção dinâmica, iremos avaliar a amplitude de cada um dos movimentos da coluna cervical. Para isso, vamos solicitar ao paciente que realize ativamente os movimentos de flexão, extensão, rotação e inclinação lateral para ambos os lados. Como ilustrado nas figuras, a flexão, o paciente deve ser capaz de encostar o queixo no tórax. A extensão deve ser observada no perfil um alinhamento da fronte e do nariz com o plano horizontal. Na rotação, o queixo deve estar alinhado com os ombros e na inclinação lateral, solicita-se para o paciente encostar a orelha no ombro sem mobilizar o ombro. Assimetrias de movimentos nessa fase podem ser provocadas por deformidades ou por algum bloqueio ontálgico. Em seguida, avaliamos por meio da palpação, que é dividida em palpação das partes moles e da parte óssea. Na região de partes moles, temos o trígono anterior, que é delimitado lateralmente pelas bordas anteriores dos músculos esternogleidomastoides, superiormente pela mandíbula e inferiormente pela incisura supraesternal. Devemos palpar o músculo esternogleidomastoide em toda a sua extensão, verificando se há alguma dor ou tumorações ao longo dele. A cadeia linfática anterior do músculo, em geral, não é palpável e, se for, traduz uma possível infecção de via aérea superior. E pode-se palpar também tireoide, parótidas e fossa supraclavicular em busca de alguma irregularidade. Além disso, temos também o trígono posterior e devemos palpar o trapézio em toda a sua extensão, avaliar se há a dor ou alguma tumoração, ainda na base do crânio, palpar protuberância occipital, onde se encontram os nervos occipitais maiores, perceptíveis se estiverem expressados por algum processo inflamatório, e deve-se também procurar por pontos dolorosos no ligamento nucal superior, que vai desde a protuberância occipital externa até o processo espinhoso de C7. Aqui estão imagens mostrando a palpação de toda a extensão do trapézio e do ligamento nucal, que são estruturas importantes no exame físico. Por fim, palpar estruturas ósseas correlacionando com os níveis cervicais. No trígono anterior tem o ocioide, que vai se opor a nível de C3. A cartilagem tireoide, que está a nível de C4. Abaixo da cartilagem tireoide, temos o primeiro anel cricoide com o tubérculo carotídeo lateralmente, a nível de C6.
No trígono posterior, vamos palpar os processos espinhosos à procura de dor, crepitação ou algum desalinhamento. Aqui está a imagem mostrando as correlações que eu acabei de mencionar. Então, ocioide, cartilagem tireoide e o primeiro anel cricoide na porção anterior e os processos espinhosos na porção posterior. O exame neurológico da coluna cervical visa avaliar o exame neurológico dos membros superiores, já que as doenças da coluna cervical se manifestam comumente por dor irradiada devido à compressão de raízes cervicais. Para isso, temos que saber a associação de cada nível neurológico e sua respectiva distribuição sensitiva, o teste motor e o exame de reflexo, como mostrado nessa tabela. Vou exemplificar três níveis importantes. O nível de C5, ele inerva os músculos flexores do cotovelo, como o deltoide e bíceps. O reflexo correspondente a essa raiz é o bicipital, e a área de sensibilidade é a face lateral do braço. O nível de C6 inerva os músculos extensores do punho, como o extensor radial longo. O reflexo desse nível é o braquiorradial, e a área de sensibilidade é a face lateral mais inferior do braço, incluindo o primeiro dedo. Por fim, o nível de C7, que inerva o extensor do cotovelo, como o tríceps. Por isso, também o reflexo associado é o tricipital, e a sensibilidade corresponde ao terceiro dedo. Por fim, iremos avaliar os testes especiais, em que os mais importantes são aqueles utilizados basicamente para avaliação de compressão de raiz nervosa. São eles: distração, Spurling, extensão da raiz e alívio em abdução do ombro. O teste de distração consiste em, primeiro, colocar o paciente sentado e, em seguida, iniciar o exame com as mãos do examinador no queixo e na região posterior da cabeça do paciente para realizar a distração da região cervical, que abre os forames neurais e alivia a dor devido a alguma compressão radicular nesse nível. Já o teste de Spurling é realizado inclinando a cabeça do paciente em flexão lateral e, em seguida, o examinador realiza uma pressão sobre o topo da cabeça. Esse teste é positivo quando ocorre aumento dos sintomas radiculares na extremidade. Dores inespecíficas podem ser por aumento de pressão das superfícies articulares das vértebras ou devido a espasmos musculares. O teste de extensão da raiz é usado para avaliar a compressão radicular e é realizado passivamente. O paciente tem seu braço estendido, abduzido e externamente rodado, com o cotovelo e punho estendidos. E em seguida, a cabeça é inclinada para o lado oposto. Isso pode reproduzir dor radicular causada pela irritação de uma ou mais raízes nervosas. O teste de alívio em abdução de ombro, o paciente é colocado sentado e é solicitado para ativamente colocar a mão da extremidade afetada no topo do crânio. A dor melhora substancialmente ou há algum alívio no membro ipsilateral, sugerindo compressão da raiz nervosa, geralmente na região de C5 e C6. Bom, esses foram os pontos mais importantes do exame da coluna cervical. Essa é a referência utilizada, caso ainda tenha alguma dúvida ou queiram complementar o estudo. Obrigada.